Essa é a nossa aula de Ecologia 2, parte 3. E agora nós vamos falar sobre as comunidades aquáticas e a limnologia. A limnologia, que significa que a palavra em si trata de pântano, lago, mais o estudo, é uma parte hídrica, uma parte da hidrologia, ciência que estuda a água, e que se ocupa em estudar os corpos de águas continentais e interiores, isso é, águas encontradas fora do litoral, mas para o interior, como os rios, lagos, que são de água doce, pois não estão em contato com os oceanos e com a água do mar, e enquanto que as lagoas, por exemplo, estariam sempre em contato com a água do mar. Então, elas possuem águas salgadas, as lagoas não entrariam dentro dos ambientes analisados em limnologia. E os lençóis subterrâneos, aquíferos ou lençóis freáticos e águas de cavernas. Agora aqui nós temos alguns dos principais campos de atuação da limnologia. A limnologia ela trabalha tanto na pesquisa de ecossistemas, quanto no controle de qualidade de água, quanto na utilização racional dessas águas e na recuperação de ecossistemas degradados. Essa figura, essa imagem, ela foi retirada do livro do professor Esteves, de Fundamentos em Limnologia. Então aqui nós temos uma gravura mostrando esse ambiente limnológico. Nesse canto aqui, nós temos a parte terrestre, aqui entre a zona terrestre e o início da zona aquática. Aqui nós temos a mata ripária, que é aquela mata que protege, que está bem na entrada do riacho. Aqui no começo, nós vamos ter a zona litorânea, que é onde nós temos as plantas aquáticas, nós temos as plantas flutuantes e as plantas que estão submérgicas. Aqui nós temos a zona liminética ou zona pelágica, que já entre nós podemos falar de água aberta, é uma região de produção eufótica. E aqui embaixo, onde tem uma menor entrada de luz ou quase nada, é uma zona trofolítica, é uma região de decomposição. E nesse substrato, nesse fundo, leito desse rio ou desse ambiente aquático, nós temos a zona bentônica ou a zona bêntica, que é onde nós encontramos uma diversidade de organismos, como os insetos aquáticos, por exemplo. Aqui nós temos outra representação gráfica desse ambiente, mostrando aqui as plantas aquáticas, flutuantes e as submérgicas. Aqui é a zona dos bentos, a zona bentônica. Os perifítons, os zooplânctons, os fitoplânctons, os organismos nectônicos, que eles ficam nessa zona liminética, que eles conseguem se locomover com maior facilidade. E aqui os organismos flutuantes também dessa zona liminética. Agora, um lago típico possui zonas distintas de comunidades bióticas relacionadas à sua estrutura física. A zona litorânea, que fica próxima às margens e onde a luz solar penetra até o fundo, permitindo assim a existência de plantas aquáticas ou macrófitas, que são emersas, flutuantes e submersas, e delimitando a zona eufótica. A zona eufótica, no caso, seria a zona onde não ocorre a entrada de luz solar. A zona bêntica, ou bentônica, é formada pelos sedimentos e detritos que se acumulam no fundo do lago, ou reservatório, ou riacho. Esses ecossistemas aquáticos, eles são influenciados por diversos fatores. Dentre esses fatores, nós temos os fatores ambientais e os fatores biológicos. Os fatores ambientais, eles podem ser também chamados de fatores físico-químicos, como luz, pH, condutividade, oxigênio, temperatura, turbidez, profundidade e por aí vai. E os fatores bióticos são as interações entre os organismos, os fitoplânctons, os zooplânctons, as plantas, os micro e os macroinvertebrados e os vertebrados. Entretanto, esses ambientes limnológicos, esses ambientes aquáticos, eles apresentam atualmente uma grande degradação. Eles estão inseridos em ambientes degradados em relação a plantações e pastagens, ambientes com desmatamento, assoreamento, que seria a entrada de material, a entrada de terra dentro dos riachos,
diminuindo a quantidade e até secando esses riachos, por exemplo. A contaminação por metais pesados e matéria orgânica, ou seja, quando ocorre despejo de efluentes e despejo de esgoto dentro desses ambientes aquáticos, o que influencia na degradação desses ambientes. E para combater essa degradação ou para evidenciar essa degradação ambiental desses locais aquáticos, existem os bioindicadores de qualidade ambiental. Esses bioindicadores, eles podem ser tanto peixes, quanto plantas, quanto macroinvertebrados, no caso dos insetos. Muitos pesquisadores atualmente trabalham com essa área de bioindicadores de qualidade ambiental. No mundo moderno, a água doce é um recurso estratégico e a ausência desse recurso ou a presença em qualidade, em quantidade inadequada, tem sido um dos principais fatores limitantes do crescimento social e econômico de várias regiões do Brasil e do mundo. A demanda por água doce em todo o mundo tem aumentado de maneira exponencial. Paralelamente, com a degradação de sua qualidade, tem reduzido ainda mais a sua disponibilidade. Então, os ecossistemas aquáticos continentais tornam-se cada vez mais indispensáveis à vida moderna, pois estão relacionados às mais variadas atividades humanas, como a obtenção de alimento, a produção de energia elétrica, o abastecimento doméstico e industrial, o lazer e a irrigação, entre outros. Lembrando que grande parte da alimentação que nós consumimos não vem de áreas de plantação, vem a maioria de áreas de irrigação. Então, a limnologia é uma ciência de grande alcance social, uma vez que fornece inúmeros subsídios para a conservação, o manejo e a recuperação de ecossistemas aquáticos continentais. E dessa forma, o limnólogo passa a ter um papel cada vez mais importante na sociedade moderna. E aqui eu deixo um agradecimento com algumas referências para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês e alguns sites para que vocês possam se informar um pouco mais sobre a Associação Brasileira de Limnologia e um site com informações didáticas sobre o conteúdo trabalhado. Obrigada.